Bom, boa noite. Prazer ver tantos colegas que eu há tempo não encontro. Prazer, eu vou pedir desculpa, mas se a minha voz estiver um pouco fraca, porque eu andei meio bombardeado de uma infecção, mas eu acho que está melhor. Estão me ouvindo suficientemente bem? Vou procurar pronunciar melhor as palavras. Eu pensei, quando imaginava um tema para falar aqui, falar sobre a guerra religiosa, a chamada Cruzada Brasileira, que foi a luta dos portugueses contra os holandeses que invadiram aqui o Nordeste. Mas acabou que o tema é tão vasto, e eu lendo sobre o assunto, eu cheguei num ponto que tem relação com isso, com os holandeses aqui no Brasil. Só que eu achei interessante tratar da forma como os holandeses resolveram o problema das diferenças religiosas que ocorreram na época e que foram bastante brutais em alguns lugares, como na França, que tivemos a Noite de São Bartolomeu, etc. De alguma forma, eles conseguiram superar esse problema. Eu primeiro preparei, quando preparei a palestra, eu pus o termo dinâmica política religiosa neerlandesa nos 600. Depois eu achei um título muito pretensioso, resolvi colocar só das igrejas clandestinas ou domésticas, porque foi através dessas igrejas clandestinas ou domésticas que eles conseguiram conviver entre eles, as diversas confissões. Primeiro, nós vamos ter que ter uma introdução para a gente entender o que tem a ver os católicos com esses calvinistas, porque a igreja reformada na Holanda era de base calvinista. Tudo iniciou quando aquelas famílias nobres, elas achavam mesmo que elas eram propriedades do terreno, do país e do povo. Era coisa delas e passava de geração em geração. A Áustria, mais tarde, vai ficar famosa pela diplomacia dos matrimônios, onde eles previam, dizia-se na Europa que todo país fazia guerra, mas a Áustria conseguia os seus terrenos, as suas novas terras, através dos casamentos. E aqui já houve um princípio disso. Por que a Áustria, basicamente a Áustria, mas no fundo, na verdade, é o Sacro Império Romano Germânico, se uniu à Espanha? A Espanha tinha sido recém-formada nessa época, nesse princípio, no século XVI. A Espanha, na verdade, eram várias regiões. As mais importantes eram Castela e Catalunha. Nesse caso aqui, houve um casamento da rainha de Castela com o rei de Aragão, os reis católicos, chamados reis católicos. E desse matrimônio nasceu uma filha, que foi a chamada Joana a Louca, que é um personagem também que é interessante, se alguém conhece, é um personagem instigante. A Joana a Louca era a herdeira da coroa da Espanha. Ela foi a última da dinastia dos Trastâmara, mas ela casou com o herdeiro do Sacro Império, que chamava Filipe o Belo. Tinha o nome de Filipe o Belo, pode ser até que ele tenha sido belo mesmo, mas o fato é que ela era apaixonadíssima por ele. E essa loucura dela veio parte dos amores que ela tinha por ele, e a quantidade de ciúme que ela tinha. Eu coloquei aqui esse mapa da Europa, a Espanha está aqui. Essa quantidade, a coxa de retalhos aqui,
é a Alemanha, bem antes da unificação da Alemanha, que era a base do Império Germânico-Romano, cujo imperador era o pai do Filipe Belo, que casou com a herdeira da Espanha. E foi a última do Trastâmara. Daí, então, a família, a dinastia que reinou, tanto do lado do que é hoje a Áustria, tanto do lado do que é hoje Portugal, Espanha, ficou sendo a família dos Habsburgos, a dinastia dos Habsburgos, que durou até na época já do Luís XIV, quando o Luís XIV acabou vencendo uma guerra, morreu por casamentos endogâmicos. O último príncipe da dinastia da Espanha, da dinastia dos Habsburgos, morreu porque era muito casamento consanguíneo e o rapaz era todo doente. Aí, não tendo herdeiro, Luís XIV, tendo sido casado com uma princesa espanhola, reivindicou para um neto dele o reino da Espanha. Aí começou a nova dinastia dos Bourbons, que estão lá até agora. Então, aqui é isso. A Espanha está em vermelho aqui, tudo já unido, unificado, a Espanha. E aqui, o Sacro Império Romano Germânico. Desse casal, do casamento acima, né, da Joana Luca com o Felipe Formoso, nasceram muitos filhos. O mais velho deles foi chamado Carlos, que é esse que está aqui. Ele era herdeiro do Sacro Império por parte de pai, né? Como Carlos V. E era rei da Espanha como herdeiro da mãe, como Carlos I. Dessa forma, então, a dinastia dos Habsburgos passa a dominar desde do território da Áustria até a Espanha. Aí, nós vamos ver aqui o seguinte agora. Agora olha só, objetivando uma possível união entre Portugal e a Espanha, é realizado o casamento do príncipe Carlos da Espanha com a princesa Isabel de Portugal. Ele aqui que nós estávamos mostrando ali atrás. Agora, isso aqui é para mostrar por quê. Porque como que o Brasil foi entrar nessa história? Se não tivesse ocorrido isso, os holandeses talvez não tivessem invadido Portugal, porque Portugal se dava muito bem com a Holanda. Tem que falar muito en passant, porque o tempo nosso é pouco. Os holandeses eram responsáveis, acima de tudo, por refinar o açúcar que era produzido no Nordeste. Eles eram técnicos em refinar esse açúcar. Agora mesmo eu estava conversando com a Alac ali, os judeus que tinham sido expulsos da Espanha e também de Portugal, por ordem. O rei de Portugal não queria muito expulsar os judeus de lá, não, mas a Espanha fez uma pressão sobre o rei de Portugal para espalhar os judeus de lá também. E eles foram expulsos de lá e muitos foram para essa região que é a Holanda hoje. Então, dessa possível, pensando já uma possível união agora já de Portugal com a Espanha, casou o imperador do Sacro Império com a princesa portuguesa, espanhola, que era uma mulher muito linda, ele era apaixonadíssimo pela mulher dele. Eles tiveram vários filhos. Dentre os filhos que eles tiveram, o mais importante foi que veio a ser o rei depois da Espanha. Em consequência do que aconteceu depois, o rei também rei de Portugal, que era o Filipe
II da Espanha, que veio a ser Filipe I de Portugal, quando houve a chamada União Ibérica. O que aconteceu? O Dom Manuel, ele teve um filho, Dom João III, o Henrique I, que era um cardeal, né? Esse João morreu, e esse Sebastião aqui, ele vai morrer na Batalha de Alcácer e não deixa herdeiro. Aí começa a haver uma disputa, quem vai herdar esse trono? Quem herda o trono vai ser o rei da Espanha, mas Portugal mantém a sua estrutura política separada da Espanha, mas sob o governo de Filipe II da Espanha e I de Portugal. Então, com a renúncia do seu pai, o pai dele, o imperador Carlos V, o Sacro Império Germânico passa por herança para a linhagem austríaca, passa por um irmão dele, um irmão dele, filho da Joana Luca, mesmo o segundo filho, passa a herdar a parte do que é hoje a Áustria. E para a Espanha passa a governar o Filipe II da Espanha. Agora, existia essa regiãozinha aqui no norte, banhada pelo Mar Negro, né? Os Países Baixos, que eram basicamente a Holanda, Luxemburgo e a Bélgica. Isso ficou pertencendo à Espanha. Mas esse pessoal dos Países Baixos queria independência. E teve uma luta muito grande, uma guerra tremenda contra os espanhóis. Uma guerra que... Aqui eu estou um slide sobre a União Ibérica, que eu já acabei de explicar, vamos recordar então rapidamente aqui. A União Ibérica foi uma união dos reinos da Espanha e de Portugal, entre 1580 e 1640, onde Portugal teve sob o domínio da Espanha, devido ao desaparecimento do Sebastião na Batalha de Alcácer, já falei, deixando como sucessor o tio cardeal, esse daqui que, como você vê aqui, tem um brasão dele cercado de símbolos religiosos, porque ele era cardeal. Ele tinha pretensões até ser papa, mas não conseguiu. E aqui ficou sendo a bandeira da União Ibérica, Portugal e Brasil. Para o Brasil isso foi em parte bom e em parte mal. Foi em parte bom porque tudo aqui passou sendo da Espanha, né? Da União Ibérica. Espanha, entre aspas, né? Tem o mesmo rei. Porque a gente não pode confundir, porque a corte de Portugal era uma, a corte da Espanha era outra, o rei que era o rei dos dois. Mas com isso eles foram entrando aqui os portugueses foram entrando pelo Amazonas e foi embora, né? E pelo sul também foram para o Rio Grande do Sul. Eu não vou entrar em detalhe, que é muito longo. Mas olha aqui que ficou sendo durante a União Ibérica. O que pertencia à Espanha está em vermelho, o que está em azul pertencia a Portugal. Quando a Holanda, os Países Baixos, decretaram a independência deles, eles começaram a perseguir os espanhóis. Eles foram muito perseguidos. Aliás, os espanhóis perseguiram muito mais os neerlandeses que os neerlandeses perseguiram os espanhóis. Mas eles, nessa altura, espanhol e português era considerado a mesma coisa para os neerlandeses, para os holandeses, né? Em vermelho, então, está aqui o que era da Espanha. Em azul, o que era de Portugal. Aqui está as Filipinas, né? E aqui tem as Ilhas Molucas, que eram importantíssimas por causa das especiarias, da noz moscada, aquelas coisas todas. E aqui está a região que pertencia à Espanha. E aqui está esse pontinho aqui, é justamente a parte onde houve o conflito.
que aconteceu? Aconteceu a chamada Guerra dos 80 Anos, ou Revolta Holandesa, que durou de 1568 a 1649, nas quais as províncias unidas dos Países Baixos se tornaram independentes da Espanha. E houve também a Guerra Luso-Holandesa, como parte da guerra anterior, que ocorreu entre as tropas portuguesas, que então fazia parte da União Ibérica, com as forças holandesas, e levaram o domínio do Nordeste brasileiro pelos holandeses. Tais conflitos bélicos resultaram em consequências políticas e religiosas entre católicos ibéricos e grande parte dos países ligados à Igreja Reformada Irlandesa de base calvinista. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, o que vinha a ser esses Países Baixos. Os Países Baixos eram compostos basicamente da Holanda, que é essa parte que está aqui, da Bélgica, e ainda tinha um pedacinho aqui, que não é esse pedacinho aqui, esse aqui é um pedacinho da França, mas existia aqui um pedacinho aqui que é Luxemburgo, pequeno, que é Luxemburgo até hoje. Luxemburgo e a Bélgica tinham maioria católicas. Na Holanda, a maioria era de base calvinista. Então ficou uma disputa entre eles aqui mesmo, entre aqueles que eram fiéis ao Vaticano, à Igreja Católica, e aqueles que eram fiéis a essa Igreja Reformada Calvinista. Nessa época, reparem só, aqui está uma figura que lembra o Calvino, e com a tulipa na mão, mostrando a influência do Calvino na Holanda, porque a tulipa nessa época já era está aparecendo como uma flor nacional da Holanda, que na verdade era a turca, né? Mas teve nessa época uma importância muito grande lá, o motivo de tulipa. O que eram essas igrejas clandestinas de Amsterdã? Eles chegaram num acordo, o governo holandês, politicamente tolerante. Politicamente tolerante é o modo de falar, porque na verdade eles tiveram que ser tolerantes, senão ia haver divisão entre eles lá. Entre aquela região que era católica e a região que era calvinista. Apesar da forte influência calvinista, ele aceitava a prática da religião católica sob a condição de que os fiéis seguissem determinadas regras. Por exemplo, eles não podiam se aglomerar em grupo na porta de entrada dos locais de culto. E segundo, não podia colocar placa nas fachadas mostrando que era igreja. Não podia ter torre, obviamente, com uma cruz em cima, né? Eles já tinham tirado das igrejas da Holanda aquelas igrejas barrocas não, góticas todas, já tinham sido tiradas as imagens e tudo, né? Não podia tocar sino ou tocar música sacra, ou seja, não podia sair pela rua carregando missais. E fora das igrejas clandestinas, fora das igrejas clandestinas, só podia exibir arte religiosa em ambiente doméstico. Aí formou dois tipos de arte religiosa, aquela destinada às igrejas domésticas e aquelas destinadas às casas das pessoas. Em casa você podia ter, não podia ter numa repartição pública. Aqui a gente tem uma ideia, uma gravura da época mostrando as igrejas clandestinas de Amsterdã. Existiam cerca de 300 dessas igrejas nessa época. Mas a mais bonita de todas era a chamada Nosso Senhor do Soto. Dessas igrejas apenas existem duas. Uma delas é Nosso Senhor do Soto, que foi transformada num museu que existe em Amsterdã. Mas as outras igrejas acabaram no século XIX perdendo a originalidade quanto
depois das reformas que elas foram submetidas. Agora, essa igreja, Nosso Senhor do Soto, não sofreu essas reformas. Sofreu alguma reforma, por exemplo, não podia, quando ela foi criada, ela não podia ter o órgão para tocar música alta. Depois, no século XIX, já colocou o órgão. Mas isso foi tudo restaurado no século XX. Quando você vai em Amsterdã, você pode visitar esse museu, que é essa igreja como ela existia no século XIX, já incluído o órgão. Eles não jogaram fora o órgão já começou a fazer parte da história deles lá. E nós vamos ver aqui na frente como que era essa igreja. Era basicamente, eram 3 edifícios. No edifício central era um comerciante alemão. Esse comerciante alemão, ele construiu essa igreja em 1663, quando a região era um culto em Amsterdã, determinada família, que é essa família alemã, né, construiu uma igreja clandestina no sótão da casa do antigo centro da cidade. É onde daquela região hoje, onde é a famosa zona do Meretrício, lá que tem a luz vermelha, né, que as mulheres ficam na vitrine, mudou completamente. A casa e a igreja sobrevivem até os dias de hoje, pode ser visitada. O complexo, casa, igreja, isso tudo pode ser parte do museu. A igreja só ficava aqui em cima no sótão, mas tudo isso aí que faz parte da igreja, onde ainda é celebrada a missa e casamento e batizado católico. E é também, como toda igreja na Holanda, em regra, apresenta concertos musicais, né? E muitas igrejas, mesmo protestantes da Holanda, hoje em dia a Holanda é um dos países menos religiosos, mais ateus do mundo. E as igrejas foram transformadas em café, bar, biblioteca. Quando está a biblioteca não está muito bom, né? Pior quando ficou transformada em bar. Mas essa igreja foi transformada em museu e até hoje ainda é rezada missa lá e casamento, etc. Vamos ver. Isso aqui não vai passar, não. Eu vou passar para o outro. Isso aqui é um filmezinho que eu trouxe, mas não está entrando. Eu vou passar para frente. Esse filmezinho mostra a subida desde a entrada até lá em cima. Isso aqui é o interior daquela casa. Esse quadro aqui ficava na sala. Como eu disse para vocês, essa casa era a casa de um comerciante alemão. Aí ele, na sala de visita dele, ele colocou um São Nicolau, que é o padroeiro dos comerciantes. Então está aqui São Nicolau, está um comerciante com 3 filhas sem condição de pagar os dotes para o casamento delas. Se ela não pagasse os dotes, elas iam ficar solteiras ou prostitutas, né? Aí está aqui aparecendo São Nicolau jogando dinheiro lá, que virou Papai Noel, né? Jogando dinheiro para as moças terem o dote e poderem se casar. Esse quadro ficava na sala, porque esse alemão que construiu essa igreja, ele era devoto de São Nicolau. Não é o patrono da igreja, mas estava na sala de visita dele. Isso podia ficar nas salas de visita, como eu disse a vocês. Os temas religiosos podiam ser pendurados no ambiente doméstico. Aqui, do lado da cama do casal, fica um armário todo decorado com ilustrações religiosas, onde ficavam guardadas as alfaias, o dinheiro da igreja, o material da igreja. Aqui era o lugar onde ficava a pia batismal. Tá? E aqui mais um interior, um quarto que ficava na parte de baixo. Agora aqui é a igreja, lá no porão, lá em cima. Daquele último andar. E tinha uma espécie de um palanque, né?
que ficavam pessoas aqui em cima também, assistindo à missa. E lá era o altar. O altar com a representação do batismo de Cristo. Para ter uma ideia melhor do que era, eu coloquei essas três imagens que estão aqui seguinte. O palanque, o pessoal ficar aqui em cima, tá? Aqui o pessoal, as crianças que estão visitando o museu. Aqui era isso na cidade era assim, mas acabou. Só sobrou essa agora. Sobrou como museu e funciona ainda como igreja. Mas no interior, as igrejas clandestinas eram colocadas na zona rural, eram colocadas em celeiros, feitas essas duas que estão aqui. Essa aqui ainda é uma igreja, até hoje funciona como igreja, são as duas únicas. É essa daqui na cidade e essa aqui na zona rural, na Holanda. Com isso, eles tornaram possível essa tolerância religiosa. Do outro lado da Bélgica e do Luxemburgo, os católicos podiam ter as suas igrejas, mas os protestantes iam ter as igrejas deles clandestinas, igual eles tinham no lado da Holanda. Então, do outro, Luxemburgo e na Bélgica, eles tinham as igrejas que não podiam ter o aspecto de igreja, como essas daqui. Agora, muitos artistas da época, que foram importantes na época, contribuíram para a decoração dessas igrejas. Hoje em dia, esses quadros estão em museus, foram retirados, que as igrejas foram encerradas, né? Eu não sei pronunciar direito esses nomes, não. Pelejei lá, entrei no Facebook, no YouTube, para pegar uns nomes, mas é complicado pronunciar esses nomes, eu não sei exatamente, não. Eles não são assim tão importantes, feito o Vermeer e o Rembrandt, né? Mas é Abraão, não sei de quantas contas, nem vou tentar ficar pronunciando isso, para não pronunciar muito errado aqui. São artistas que criaram obras destinadas à igreja clandestina na Holanda. Então, aqui, esse artista, essa época, era uma época que a Holanda estava muito cheia de muito progresso, um progresso muito grande. Pode ser até atribuído a essa riqueza da Holanda ao tipo de religião deles. Porque os calvinistas achavam que uma recompensa material adivinha da proteção de Deus. Não eram feitos os católicos que achavam que ser rico era coisa de demônio, né? Eles achavam que ser rico era uma bênção de Deus. Bom, então aqui esses pintores, esse fulano aqui, tem aqui uma natividade, uma Nossa Senhora, um São Mateus, e aqui é interessante porque a gente percebe que é uma cena da Bíblia de Tobias, e o livro de Tobias não faz parte da Bíblia protestante. Então só pode ter sido preparado para uma Bíblia, para essa tela, para alguém que fosse da religião católica, porque o livro de Tobias não faz parte do cânon protestante. Aqui também um outro artista famoso na época, representando aqui o presépio, e aqui é uma representação da Assunção de Nossa Senhora. Para essa glorificação de Nossa Senhora é uma coisa bem pouco protestante, né? Agora, impressionante, eu não sei falar o nome desse homem, mas eu fiquei impressionado com a pintura dele, a influência do Caravaggio, né? A influência do Caravaggio. O Caravaggio influenciou muito, inclusive o Rembrandt, né? Mostrando aqui o julgamento de Cristo, o nascimento de Cristo. E aqui um chamamento de São Mateus, talvez.
Aqui é um outro, mostrando também, geralmente, o presépio, era muito representado, e a adoração dos magos. Aqui um Cristo sendo sacrificado, e aqui é uma representação da Trindade, né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. E aqui uma Nossa Senhora do Padroeiro de Minas, aqui da Misericórdia. Agora, interessante, isso aconteceu aqui no Brasil. Enquanto Maurício de Nassau estava governando aqui no Pernambuco, ele permitiu que houvesse essas igrejas particulares para os portugueses, mas com muito mais seguro, porque aqui a guerra estava feia, né? Não estava feito lá. A maioria deles eram tudo protestantes mesmo. Aqui no Brasil, não, eles eram minoria. Mas o Maurício de Nassau autorizou que os portugueses pudessem ter essas suas igrejas particulares, lá no Nordeste. Mas os pastores protestantes protestaram. Eles trouxeram muito judeu da Holanda, judeu de origem portuguesa, que tinha fugido para a Holanda na época e veio para o Brasil. E foi a primeira sinagoga que teve aqui no Brasil, foi em Recife, que foi uma cidade fundada pelo Maurício de Nassau. Os judeus já tinham mais liberdade do que os católicos, no caso. Talvez porque eles não tivessem o mesmo perigo político dos judeus. Agora aqui, eu achei interessante trazer esse quadro, que é um tema religioso que seria para ambiente privado. É um quadro do Franz Post, onde ele usa a paisagem brasileira, a flora brasileira, a fauna brasileira, como fundo, como sendo a terra prometida, onde acontece o sacrifício de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. A mãe de Sansão tem notícia, através de um anjo, que ela vai ser mãe de uma criança que deve ser consagrada a Deus, que não deve ter o cabelo cortado nunca. Aí ela conta para o marido pede que esse anjo venha falar com ele também sobre esse fato. E o Franz Post pintou esse quadro, mas ele não pintou as figuras. Esse quadro é feito por duas pessoas. Um pintor holandês pintou as figuras e ele já na Holanda pintou essa paisagem nordestina como a terra prometida lá da Holanda. Agora, o mais importante dos pintores, o Vermeer. O Vermeer, pensa-se que ele pode ter nascido católico, mas não é certo. Aliás, tem muito pouca coisa que se sabe sobre ele. Ele era muito pouco conhecido na época dele. Mas o fato é que ele casou e a mulher dele era filha de uma senhora muito devota e muito amiga dos jesuítas. E quando ele casou com ela, ele se converteu ao catolicismo. E ele fez duas pinturas de base bem religiosa. Esse Jesus na casa de Marta e Maria, que é um quadro comum, né? Mas ele fez essa alegoria da fé, a alegoria da fé católica, que é mais que uma representação, é um caráter de apologético. Ele defende a religião católica nesse quadro. E esse quadro, hoje em dia, está em Nova York. Foi muito feito, provavelmente, para um católico. E mais do que isso, ele representa uma igreja particular. Nós vamos entrar então agora aqui no próximo.
Eu vou terminar até bem antes. Vamos fazer uma pequena análise desse quadro. Aqui está representando aquela mulher, está representando a fé católica. A fé católica, não é a fé simplesmente, a fé católica. O que é a fé católica ela veste? Ela veste uma roupa branca, significando a pureza, combinada com esse azul que é ligado a Nossa Senhora. Ela está pisando num globo, mostrando que ela é muito mais poderosa que a outra fé, que não é a católica. Entre as coisas que tem tem uma maçã caída no chão perto dos pés dela por aqui assim. A maçã que é o fruto do mal. O que tem a ver isso com a redenção? No Exultat da Páscoa, a gente reza no começo quando tu vai acendendo as velas da igreja, vai cantando o Exultat desse hino. Eu pensava até que ele fosse São Tomás de Aquino, mas não consegui confirmação nenhuma não, acho que não é dele não. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que mereceste a graça de tão grande Redentor. Então, representando o fruto, um fruto que ele é glorificado no Exultat, que é esse hino da Páscoa, como um hino que fez com que esse fruto, esse pecado de Adão, trouxesse o Cristo para redimir esse pecado. Aqui uma outra muito forte imagem do significado da igreja. É uma pedra angular que despencou e matou uma serpente. A pedra angular é o próprio Cristo, né? Mas a gente pode entender essa pedra angular também como a pedra sobre a qual eu edificaria a minha igreja. Pode ser uma referência também a um Papa que esmagou o protestantismo. E aqui tem um detalhe que chama muita atenção, porque fica bem aqui assim no quadro, tá vendo? Que é um disco de vidro. Isso aqui é um símbolo da mente humana, em sua capacidade de refletir e conter o infinito. Foi uma espécie de uma alegoria criada por um padre jesuíta, escreveu um livro e usou essa metáfora, e o Vermeer usou no quadro dele. Agora, o Vermeer ainda faz mais o seguinte: ele coloca uma crucificação do Jacob Jansen no fundo do quadro dele. Vamos voltar rapidamente aqui. Aqui no fundo, tá vendo? Esse quadro existe mesmo. Não foi um quadro que o Vermeer colocou lá no fundo de qualquer maneira. Ele existe mesmo. O que ele representa? Está representando o Calvário, óbvio, né? E na frente, vamos reparar, composição, meu senhor, o que foi aqui? Voltei aqui, não sei voltar, fazer besteira no finalzinho. Tá bom. Ele coloca, vamos voltar aqui só um instantinho aqui. Aqui, ó, o quadro no fundo, e aqui do lado ele coloca um crucifixo, um livro, que não é uma Bíblia, mas é um missal. Ou seja, ele representa aqui uma igreja, essa alegoria da fé está contida dentro de uma igreja particular, uma igreja doméstica. Vou botar aqui, então. O Cristo, o sangue de Cristo, e o livro, que é uma alegoria da fé, integra a composição. O sacramento da Eucaristia, que é uma memória incluente do Calvário. Então, o Calvário no fundo, e aqui a missa, a Eucaristia.
que também eram negadas pelos protestantes, que não aceitavam a transubstanciação do pão e do vinho. Agora, a gente fica pensando assim, mas e aqui no Brasil, graças a Deus, nunca teve essas coisas, né? A gente pensa assim, nunca teve disso, mas sempre teve também. Até no Império. Com a República é que acabou isso. Enquanto a religião esteve ligada ao Império, os protestantes não podiam ter a sua igreja, eles tinham que ter a igreja também dissimulada. Não podia ter igreja com torre. Eles podiam ter igreja, mas não podiam as mesmas condições que existiam na Holanda. Eles podiam ter essas igrejas, mas não podiam ter torre. E a primeira igreja no Brasil que foi construída com uma torre, está lá no Espírito Santo, perdida no meio do mato, lá no Espírito Santo, em Domingos Martins. Em 1887, um pouco antes da proclamação da República, um grupo de alemães protestantes, luteranos no caso, chegaram lá e estavam acostumados lá na terra deles ter a igreja deles com torre. Perdida no mato, eles construíram a igreja deles com torre, até hoje existe lá. Foi a primeira igreja com torre cineira no Brasil. Antes da República, depois da República pôde ter a igreja com aspecto de igreja. O que eu preparei foi isso, eu estou 15 minutos ainda, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu espero. Muito obrigado aí. Hoje em dia a Holanda tem igrejas domésticas também, porque a Holanda está um país feio, né? Como? A Holanda está um país complicado hoje. Complicadíssimo, né? Eu acho que vai ter que ter igreja doméstica também. Hoje em dia, eu comentei, quando eu fui lá em 1983, eu já vi várias igrejas que eram antigas igrejas protestantes transformadas em bar.